A paz, meus amados, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos ao canal. Quero pedir vocês para deixar já aquele joinha aí, não esquece não, isso é muito importante. Muito obrigado. Confere se está inscrito, se estiver vermelho aí, inscreva-se. Você não é inscrito, então clica aí rapidinho, não custa nada, tá bom? E comenta aí também uma paz de Cristo, né? Ou qualquer coisa, para que a gente saiba que você esteve aqui de verdade, tá bom? A pergunta é, por que um crente não pode ser católico? A questão não é que, quando eu falo crente, eu não digo aquele que crê, porque crente é o que crê, não é verdade? Mas quando eu falo crente, é um nome que se dá a nós evangélicos, tá bom? E claro, isso aqui não é para criticar ou ofender a ninguém, não é explicar como que é a nossa fé, como é que funciona a nossa mente, como é que funciona o nosso segmento, a nossa doutrina, isso baseado aí na palavra, tá bom? Bom, quem é crente mesmo de verdade, ele segue a Bíblia acima até do seu pastor, do seu pai, da sua mãe, ou quem quer que seja. Ele não aceita que na Bíblia seja acrescentado ou tirado qualquer coisa. Já na Igreja Católica Romana, né, ela aprovou uns livros chamados apócrifos. Isso no ano de 1546, 8 de abril de 1546. E eles aprovaram assim, bem de forma suspeita, de forma a combater o protestante que estava crescendo naquela época, com Martim Lutero. E os protestantes sempre criticaram e combateram essas doutrinas do purgatório, né, que era uma doutrina católica, a oração pelos mortos e a salvação por praticar boas obras. E os romanos, os católicos, eles viam nos apócrifos base para essas doutrinas. Então eles apelaram e aprovaram, né, esses livros apócrifos como canônicos. Pastor Zé, o que é apócrifo? Apócrifos são alguns livros que tem a mais na Igreja Católica. Foram acrescentados depois, foram colocados depois de a Bíblia já pronta. Esses livros, eles foram aprovados pela Igreja Católica numa reunião, no concílio, com 49 bispos, nesse ano de 1546. E dentre esses 49 bispos, 40 deles, no dia da reunião, diz a história que brigaram entre si, houve uma luta, porque ainda assim, mesmo sendo uma igreja, estavam divididos. Aprovaremos ou não os apócrifos? Vamos colocar um acréscimo na Bíblia? Vamos deixar? Vamos tirar? E ali, né, houve essa grande confusão. 40 deles entraram em luta corporal, segundo alguns historiadores. E aí foram aprovados para colocar na Bíblia Católica esses livros, depois dela já pronta. A primeira edição da Bíblia Católica Romana, com esses apócrifos, deu-se no ano de 1592, com a autorização do Papa Clemente XVIII. E os reformadores, né, no caso nós, os evangélicos, os protestantes, nós também publicamos uma Bíblia, perto desse ano, também com os apócrifos, mas fazendo distinção entre os livros inspirados, que são os 66 da nossa Bíblia, 39 no Antigo, 27 no Novo. Igualzinho a Bíblia dos judeus, igualzinho a Bíblia do começo da história do cristianismo. Mas os apócrifos, eles estavam no meio, entre os dois testamentos, Antigo e Novo, de forma assim para as pessoas apenas consultarem, conhecerem um pouquinho mais da história envolvendo a época da Bíblia. Porém, né, isso gerou uma confusão. Aí no ano de 1629, as igrejas protestantes, evangélicas, reformadas, elas tiraram esses livros também do meio da Bíblia, né, porque as pessoas não conseguiam distinguir o que era Bíblia, o que era apócrifos. Achavam que tudo ali era de Deus, tudo ali foi inspirado e tinha que ser válido como verdade, sendo que os apócrifos não eram livros reconhecidos nem por Jesus, nem pelos apóstolos, que foi reconhecido nessa reunião da Igreja Católica no ano de 1546. Quando a Bíblia ela foi inscrita e fechada no livro do Apocalipse, no último capítulo, que é o 22, no versículo 18 e 19, João ele escreve assim, ó: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, ou deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia,
Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, convencer um crente a ser católico vai ser muito difícil, porque o crente não aceita que se tire ou acrescente algo na Bíblia que já está escrita. Segundo, o crente também não aceita as imagens de escultura, que é o que mais é combatido. Como falamos, a Bíblia ela é regra acima de tudo para nós evangélicos, e ela condena a adoração a outros deuses, mesmo esses deuses que são representados por imagens de esculturas, mesmo que esses deuses sejam Jesus, o verdadeiro Deus, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo ou um dos apóstolos. Em Deuteronômio 5, 8 e 9 está escrito assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Dentro da católica, da Igreja Católica, tem imagens de dois apóstolos da Bíblia, chamados São Paulo e São Barnabé. E muitos se curvam diante dessas imagens e lhe dirigem oração, o que já um crente estranharia. E na Bíblia também descreve uma passagem onde eles, São Paulo e São Barnabé, quando estavam vivos aqui na terra, esse relato nos dá em Atos 14, verso 13 ao 18, que diz assim, ó: e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto os apóstolos, Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazes essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há nele, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo-os de mantimento e de alegria aos vossos corações, e dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Paulo e Barnabé, nessa passagem bíblica, eles estão numa cidade, eles curam um homem no nome de Jesus. E quando as pessoas viram aquilo, falaram: esses caras são deuses. Eles não eram dali daquela cidade, eram de outra, davam de passagem, em missão. Então trouxeram o pastor, o sacerdote da cidade, e falaram: eles são deuses, ele é esse Deus, esse aqui é aquele Deus. E começaram a se encurvar, a adorá-los. E aonde Paulo e Barnabé falam: gente, não faz isso não, nós somos homens igual a vocês. Então, para nós evangélicos, ficaria difícil entrar numa igreja católica e se curvar diante da imagem desse São Paulo, São Barnabé, ou como Pedro também, Pedro tem uma imagem, tem uma igreja para ele, é considerado um santo, e ele pode dirigir orações a eles. E em vida, ele rejeitou também. Isso está na nossa Bíblia, também na da católica, Atos 10, 25 e 26. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, eu também sou homem. Então, para nós evangélicos, para os crentes, adorar uma imagem, seja de quem for, mesmo que seja de Jesus, de Maria, de João, de Paulo, de Pedro, de Judas, de Tiago, São Tadeu, não sei, não pode e não vai. Por quê? Justamente por o crente seguir muito a Bíblia Sagrada como regra, como prática, como verdade, e não aceita que seja trocado isso. Terceiro, como eu falei, para o crente, para nós cristãos, é seguir a Bíblia como verdade absoluta, não aceitando nada que seja ensinado fora dela. E não está errado, porque nós vamos ser julgados por essa palavra, não é verdade? E para o crente, o pastor da sua igreja, que vai aplicar uma doutrina, um ensinamento, ele tem que provar na Bíblia que o que ele está falando é verdade.
né? Já na católica, ficaria difícil de um crente fazer parte. Por quê? Porque é um princípio dentro da católica de que o Papa tem autoridade dada por Deus para estar até mesmo acima da própria Bíblia. Como vimos, ele acrescentou, né, um dos papas acrescentou 7 livros, acrescentou alguns livros a mais na Bíblia Sagrada. Além desses livros, foram acrescentados em Daniel e no livro de Esther também algumas passagens, se eu estou bem lembrado. Então, todos aceitam que o Papa tem essa autoridade de criar uma doutrina ou tirar, de que a interpretação da Bíblia é exclusivamente dele, porque ele é um homem de Deus e ele é obrigado, ele pode decidir o que é ou não a vontade de Deus. O que para o evangélico é quase impossível. É impossível, porque em Jeremias 1,12 fala: disse-me o Senhor, viste bem, porque velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então um crente vai encontrar dificuldade quando o Papa disser que tem que fazer algo que ele vai ler na Bíblia e não está, ou é contra, a Bíblia condena. Dificilmente o crente vai aceitar. Se o pastor dele fizer isso também, Deus mandou criar essa doutrina. Quem é crente que segue mesmo a Bíblia de verdade, ele vai sair da igreja, ele vai deixar essa igreja e vai ir para outra. Ou então quando o pastor falar, agora Deus liberou isso daqui, na mesma forma ele vai sair e vai para outra. Ou então ele abriria a sua própria igreja. Um crente não aceita ser comandado por um líder que tem autoridade acima da Bíblia. E o próprio pastor tem que estar sujeito à Bíblia, à igreja, os irmãos. Isso mostra também que na palavra diz que Pedro era sujeito à Bíblia, tinha que seguir a palavra. Paulo tinha que seguir o que estava na palavra. João, Tiago, todos os apóstolos e até Jesus Cristo também estava preso por sua própria vontade, claro, a sua palavra, porque ele disse: eu tenho que cumprir o que eu falei. Então, para um cristão ser católico, dificultaria diante dessas coisas. Pode ter mais alguma coisinha, mas eu queria passar isso daqui para vocês. Espero que tenham gostado, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Se inscrever se não é inscrito, tá? E compartilhar com aquele amigo católico, para que ele entenda. Mande para ele, fala: olha, eu estou mandando só para você conhecer um pouquinho mais de como funciona aqui nós evangélicos, tá bom, meus amados? Vem muita coisa boa por aí. Deus abençoe, fiquem na paz.